agora, então, um dos momentos mais esperados da nossa reunião, que é a fala, a saudação do nosso querido Godinho, presidente da FEB. Muito obrigado. Eu estou diante de um desafio, né? Primeiro, que é um momento esperado, que eu não esperava que fosse tão esperado. E segundo, é que nós estamos depois do almoço. E é difícil falar depois do almoço, porque mesmo que nós queiramos ficar atentos, o corpo, não é? Ele convida para que nós possamos, assim, ter chamar de pós-prandial. Lá na Bahia, eu diria, ter um pouquinho de lassidão, né? Dorme não, dá um pouquinho, vai dando uma soneira. Mas eu gostaria de fazer um convite, lembrando de Jesus, porque nós estamos numa casa de Jesus. Vocês já observaram, em algumas pinturas, em alguns quadros, Jesus falando do Evangelho para os discípulos? Era ele sentado e os discípulos em pé. Vocês já notaram isto? Isso é uma metodologia que nós, os ocidentais, trocamos. Quem fala fica em pé, quem ouve fica sentado. Mas na época de Jesus isso era muito sábio, porque quem fala está com os neurônios, o pensamento ativo o tempo todo. E se ficar sentado ou em pé não altera nada. Agora quem ouve, ficando em pé não dorme, porque se dormir cai. Não é verdade? Ficando em pé está atento, a pessoa está observando. E essa é uma metodologia que eles usavam, os mestres. Não é? Eles ficavam sentados e os discípulos ficavam em pé. E aí observavam o que eles estavam fazendo. É o convite que eu gostaria de fazer. Não é? Eu sentar, todo mundo em pé, para que nós falemos um pouco. Não é? Mas é brincadeira, não é? Isso é só... Isso são para eles lá, na época de Jesus. As coisas evoluíram, não é? Nós já estamos mais disciplinados e sabedores que somos dessas coisas. Naturalmente, nós vencemos estas condições naturais do organismo. Como ninguém também comeu bastante, porque eu fiquei olhando para todo mundo quando eu estava lá, não é? E todo mundo comeu um pouquinho. O problema do pós-prandial, que é justamente essa lassidão, é quando a gente come muito. E aí não tem jeito. Todas as energias vão para um sistema, vai para um plexo, né? Que é justamente onde nós, o gástrico. Então, tudo converge, aí falta no cérebro, e dá aquela lassidão. Por isso tem muitos países que as pessoas dormem depois e tem muita produtividade. Mas eu nem sabia o que é que eu vou falar para vocês, reunidos. E quando eu estava entrando ali, eu digo assim, eu vou falar de uma coisa que todo mundo conhece, para nós conversarmos um pouco. Lembrando do codificador, que lá ele nos falou 3 palavras e um conectivo. Ele falou trabalho, solidariedade e tolerância. O codificador, quando nós estudamos a doutrina espírita, o interessante é que tem muita gente que diz que a doutrina espírita ela precisa ser revista, está ultrapassada. Tomemos cuidado com aqueles que pensam assim e que queiram inserir alguma coisa, porque esses, na linguagem dos dias de hoje, estão conectados com outras faixas, que não são as faixas dos espíritos benfeitores que trabalham com Ismael, trabalha com o Cristo. A doutrina espírita, nós recebemos ela pronta. Ela está pronta. Nós é que não conhecemos a doutrina espírita. Nós não estudamos profundamente. O codificador, lá na introdução, ele fala sobre isto. É uma ciência séria que precisa que se estude seriamente, com profundidade, para conhecê-la. E nós não fazemos isso, às vezes passamos uma vez. Por isso que o Divaldo, até hoje, ele estuda a codificação, especialmente o Livro dos Espíritos. E ele fala isso, ele já ouviu o Divaldo desde pequeno, né? E não é que eu seja tão novo, não, tem uma certa idade. Mas o Divaldo é aquele que está mais próximo da infância do que a gente, não é? Porque a idade dele é uma idade, apesar da aparência, ser uma aparência física que não demonstra a idade. Mas Divaldo sempre fala isso. E há dezenas de anos. Ele estuda, continua estudando. E ele disse que cada vez que ele estuda,
ele está aprendendo alguma coisa. Então, uma autoridade como ele, dizer isso para nós, eu acho que é o suficiente para que nós estudemos realmente com seriedade essa doutrina, essa ciência, não é, que resgata o Evangelho de Jesus ao dia de hoje. Quando Kardec nos fala de trabalho, é natural que todos nós trabalhamos, porque os próprios espíritos nos disseram que trabalho é toda atividade útil, mudando e nos revelando algo que até então o homem raciocina com trabalho, o labor que nós temos para a sobrevivência. Ah, mas eu estou à minha casa de férias, ou eu estou agora conversando com meus filhos. Eu não estou trabalhando, lê do engano. Porque se a atividade é útil, nós estamos. Só não estamos trabalhando quando nós falamos mal do outro, reunimos numa festa e, de repente, começamos a dizer que fulano, ciclano, isso não é atividade útil. Isso é fofoca, é querela, etc. Não faz parte do trabalho, como os amigos espirituais nos orientam. Então, tudo que nós fazemos de utilidade é trabalho. Por isto que o trabalho ele não estressa. O que estressa é a rotina. Se nós ficarmos fazendo uma coisa sempre, aquilo estressa. Aí vamos mudar de trabalho. Agora, eu vou para essa atividade que é útil, vou fazer uma outra. E eu continuo trabalhando e não me estresso. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já fiz trabalhos em férias, período de férias, para construir um casebre numa praia, no lugar onde nós desejamos fazer com os nossos próprios recursos. E eu trabalhava naquele período de férias muito mais do que o trabalho que eu tinha durante o ano. E eu voltava, não era estressado não, eu voltava melhor do que quando eu cheguei. Porque a atividade, ela trazia algo novo, trazia uma satisfação, era um tijolinho que se colocava, não eram os filhos que de vez em quando a gente dava um castigo e dizia assim, não, agora você vai trabalhar comigo porque eles queriam ir para a praia. E aí não ficava trabalhando conosco, fazendo. Até hoje eles lembram isso. Mas para eles era ruim, mas servia de ensinamento, mas para mim era ótimo, porque eles estavam continuando trabalhando, era um castigo de trabalho. Então o trabalho que nós realizamos na Casa Espírita, e que o codificador nos convidou, é um trabalho comum a todos. Agora, esse trabalho, ele é impessoal. Não esqueçamos nunca disto. Se nós estamos trabalhando na seara do Cristo e realizando o nosso trabalho sem impessoalidade, nós estamos fora da metodologia. Kardec nos trouxe duas coisas importantes. A primeira foi a codificação. O segundo foi o método que ele usou. Esse método ele permanece para sempre, que nós não podemos esquecer. E Kardec jamais ele quis sobressair-se àquele trabalho onde ele participava, e nós sabemos que era um espírito, e é um espírito, da mesma estatura moral, ou até mais, daqueles que no plano espiritual ajudaram a ele codificar, a ponto de que o seu próprio mentor espiritual disse para ele, tu és capaz de fazer o trabalho. Se precisar de ajuda, chama-nos, que a gente vem te ajudar. E aí ele começa a fazer o trabalho, e um certo dia ele ouve umas batidas na parede, como todos nós sabemos, e aquilo perturbou no momento, procurou saber o que era, viu que não era nada, já deve ser algum espírito, alguma coisa, e passou. Na reunião que ele teve a oportunidade de perguntar, ele perguntou o que era aquilo. Aí o mentor disse assim, olha, sou eu. Eu estava naquele momento querendo chamar a atenção de você, porque você fez algo de errado. Ele, de errado? É. Agora observe como o Espírito fala para Kardec. Ele poderia dizer assim, olha, você estava escrevendo o livro tal, olhe lá, que na página tal, no parágrafo, aquela palavra X era para botar Y, você botar X. Poderia fazer isto? Mas ele não fez. Você retoma o trabalho que você estava fazendo e verifique que um erro você vai observar. Isso quer dizer, não se faz uma tarefa, nem uma recomendação dessa, quem não é capaz de executá-la. Kardec regressa, analisa, verifica realmente havia um erro e corrige sozinho. Naturalmente com a inspiração do alto. Mas é um espírito que tem realmente uma estatura moral que nós devemos respeitar. E quando ele falou trabalho, solidariedade e tolerância, ele estava dizendo que era um trabalho comum, mas era um trabalho impessoal, porque esse exemplo ele deu. No próprio Livro dos Espíritos, a parte que era a sua opinião, ele fez questão de destacá-la para não confundir com a mensagem que via do alto. Por isso que o nome é Livro dos Espíritos.
Nós falamos assim, livro dos Espíritos é uma palavra que fica tão comum que estas palavras, livro dos Espíritos, nós temos que ver a letra. Não é o espírito da letra, não. Porque a letra está dizendo assim, livro dos Espíritos. Esse é livro da humanidade. É livro de todos, independente de religião. Esse é livro para o reino animal, reino vegetal, reino mineral. Mas alguém pode dizer, olha, mas reino animal isso não estuda, não lê, não compreende, não tem inteligência. Opa, vamos pensar. Porque lá o próprio livro nos diz que todos nós somos a imagem do Criador. É o único local no mundo que eu vi escrito, dizendo que a criatura é a imagem do Criador. Porque o Criador é a primeira pergunta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é espírito? Se eu não me engano, é a pergunta 23. O que é que diz lá? O princípio inteligente. Olha, se a causa, que é o Pai, é a inteligência maior, o princípio inteligente é a semelhança da causa. É o único lugar, porque os demais a gente observa ao contrário. Partiu-se do conhecido, né, de nós, e começamos a fazer aquele que achávamos que, como nós, seria o Deus. Né, aquele dedo assim apontando, aquele senhor de barba, respeitoso, etc. Porque não tínhamos condições de realmente, o que é desconhecido para nós, de dizermos algo diferente daquilo. Então, partiu-se do conhecido para dizer o desconhecido. Então, Kardec, quando ele fez esse trabalho, ele fez um trabalho dentro de um princípio universal. O princípio da universalidade do ensino. Nenhum espírito, se perguntado, ele diz, esta obra é minha. Mas ele participou de um trabalho no plano espiritual, que essa gênese, trabalho, solidariedade, tolerância, já vem desde lá. Foram solidários todos para executar o trabalho. Mas esse trabalho, para todos, foi impessoal, porque nenhum aparece. Nem o próprio Kardec. A ponto dele tirar o seu próprio nome, botar um pseudônimo, para que não fosse confundido aquele homem que já era conhecido no meio científico na época. Então, são exemplos que estão lá, e que quando nós utilizamos a atividade de trabalho na casa espírita, às vezes esquecemos, mas isso está lá na doutrina, está lá na codificação, para que nós possamos aprender, para que o nosso trabalho tenha essa característica. Se o trabalho não precisasse de solidariedade, ele não seria feito da forma que nós fazemos. Porque ninguém trabalha sozinho com solidariedade. Eu sozinho trabalhando, tem alguma solidariedade? Então, quando diz trabalho, solidariedade, está dizendo, esse trabalho é de muitos, é de mais de um. Ele tem que ser feito com mais pessoas. Por isso que na casa espírita, quando a administração de uma casa ela se estabelece, a melhor maneira é aquela onde um colegiado administra a casa, onde há uma participação das pessoas. Nós vimos aqui, olha, estava ali, ó, portal da transparência, né? Aí todo mundo está sabendo, está querendo. Mas isso aqui é mostrando o que nós estamos fazendo. Mas a execução para que esse portal apareça com essa transparência, ela é solidária. Ela é feita em colegiado, é uma participação. Como nós vimos aqui, não é? Um estatuto que depois tem o seu regimento, e o seu regimento, que espelha o estatuto, estava sendo discutido, onde todos colaboraram, deu opinião, trouxe. E a ideia é uma ideia que ninguém pode chegar a dizer, essa ideia é minha. Se disser, está errado. Porque depois que a ideia surge e outros colocam pontos de vista e ela é aperfeiçoada, ela perde aquela característica da individualidade. O grande problema é quando nós desejamos que a nossa ideia seja melhor do que a do outro. E aí, se nós damos a ideia e o outro acrescenta um pouquinho de coisa na ideia, a gente briga para ficar a nossa ideia, porque a do outro juntou e nós perdemos. Aí entra no outro processo. É o processo da individualidade. Perde, porque esse trabalho não é o trabalho na casa espírita. O trabalho na casa espírita ele é solidário. Ele conta com a participação do outro. Conta com a ajuda do outro. É por isso que quando nós observamos, vínhamos falando com o Gabriel ali no caminho, né, a respeito da casa, a construção, etc., as dificuldades. Que bom que é difícil fazer alguma coisa. Uma sede como essa, com tanto trabalho, com tanto sacrifício. Porque se imaginemos nós, se
a Fergs hoje tivesse a sede e não houvesse participação de nenhum que estão aqui. Ela tinha dinheiro, chegava no banco, os contadores apenas diriam lá no caixa, entrou, saiu, etc. 6 meses depois, nós estávamos com uma sede melhor possível e todos adentrando e usufruindo. Será que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul seria a mesma como é hoje? Porque cada um, quando entra naquela porta, bota o pezinho na porta, ele diz assim, eu tenho um tijolo aqui, essa é minha casa. Ou não é? Quem é que está aqui sentindo que está na casa do outro? Se tiver, pense e comece a trabalhar para poder sentir-se da casa. Porque todos nós trabalhamos numa casa da nossa causa. É por isso que Emmanuel, quando se referiu à FEB, num dizer muito carinhoso e respeitoso, ele disse assim, que a FEB é a casa da nossa causa. Não porque a FEB seja melhor do que o outro, porque aqui também é a casa da nossa causa. Lá é uma tenda de trabalho, onde reflete do plano espiritual a tenda de trabalho de Ismael, que é o zelador por esse patrimônio que é Brasil. Mas o trabalho de Ismael, ele conta com várias tendas. Aqui também é uma tenda desta causa. Mas que tem que ter essa característica de participação, de solidariedade. E, às vezes, nós não somos solidários porque não queremos participar por alguma razão. E se participamos, o trabalho ele conta com todos e, a partir daí, nós somos aqueles que nos pertencemos àquele ambiente, àquela casa, pela nossa participação. Mas tem a outra palavrinha que essa é difícil mais, né? Tolerância. Este aí é um pouquinho mais trabalhoso. Porque estamos e temos que nos tolerar, porque nós aqui agora estamos tendo oportunidades, como nunca tivemos, talvez, em outras reencarnações passadas. Nós estamos num período de transição, todos sabem, tendo últimas oportunidades de trabalho, não por mérito, mas por misericórdia do Pai, reencontrando-nos afetos e desafetos do passado. E quando nós chegamos junto com agora outra indumentária, outra cara, mas todos solidários num trabalho, somos obrigados a nos tolerarmos, mas de vez em quando o nosso inconsciente profundo aponta aquele passado e alguma coisa surge. Como, por exemplo, a minha ideia. De repente, a ideia do outro trabalhador da casa, ela surge. E eu não discuto as ideias, porque a ideia do outro eu vinculei ao outro, que é aquele que no meu inconsciente profundo, ou aquela, eu ainda tenho alguma certa rejeição. Aí eu não tenho tolerância. Crio um conflito, que nem sempre é um conflito positivo. Porque as diferenças de ideias é importante, porque elas trazem certos conflitos, e os conflitos positivos são aqueles que levam a uma ideia melhor, quando as duas são comparadas ou chegando a um ponto. Entretanto, a espiritualidade utiliza a mesma metodologia sempre. Se nós somos 10 num trabalho, podem surgir 10 ideias, não é verdade? Se estas ideias surgem, elas podem surgir com o mesmo princípio da universalidade do ensino. Porque se nós estivéssemos no plano espiritual coerente com a doutrina, como diz Bezerra, os espíritos espíritas, certamente ninguém iria convergir numa única inspiração a ideia melhor para chegar a dizer assim, é esse aqui. Mas às vezes a gente diz assim, dos 10, escolhe 3, fragmenta a melhor ideia, dá um pouco para um, de repente o outro agrega alguma coisa, de repente o outro agrega. Das 10, aquelas 3, se nós observarmos, são juntando, dá a melhor ideia. Mas quando nós nos juntamos para discutirmos, para trabalharmos, nós vinculamos a ideia à pessoa. E quando vinculamos a ideia à pessoa, o que é que acontece? A espiritualidade se utiliza daquele instrumento que é o melhor para trazer uma parte da ideia fragmentada, e nós não aceitamos, porque lá no inconsciente eu tenho uma rejeição à pessoa. Eu não discuti as ideias. Eu apenas coloquei uma relação ideia à pessoa e aí perde-se um trabalho, discute-se muito, vem brigas, vem etc. E nós estamos no momento em que estas imperfeições nossas, se nós não cuidarmos delas muito bem, abafando-as, são elas que se conectam com os espíritos que aí estão
trabalhando para que o movimento espírita, nem um trabalho do Cristo aconteça. Eu vou sugerir, certamente alguns já leram, os 3 livros, que é completado agora com o livro que Divaldo lançou. É a trilogia do Filomeno. 2010, Transição Planetária. 2012, Amanhecer de uma Nova Era. E agora, Perturbações Espirituais. Não leiam esse livro. Debrucem. Estudem. São livros atuais, que falam de nós, do movimento espírita, da casa espírita. Porque tem muita gente que lê, aconteceu na casa espírita. Eu vejo muitos espíritas, aconteceu na casa espírita. Mas não leu estes 3 livros, nem nenhum dos 3. Com todo o mérito aos espíritos que trouxeram estas informações. Mas estes 3 livros, pelo médium, pelo espírito, pelo trabalho que é realizado, pelas histórias que ali existem, que estão falando de nós, do nosso trabalho na casa espírita, dos riscos que corremos pelas nossas imperfeições, nós não teremos o direito, se desencarnarmos amanhã, chegar do outro lado e dizer, eu não sabia. Transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. A livraria aqui da Fergues, numa passada de óleo, esse perturbações espirituais está assim chamando a atenção. Ó, quem entra ali diz assim, leva, não é? Mas levem mesmo e comece a estudar. Porque os livros, eles estão nos trazendo informações atualíssimas. Estão nos ajudando a vencer uma batalha. Não desprezemos o que vem do alto. Bezerra tem dito, meus irmãos, prestem atenção o que tem vindo do alto. Para ele dizer isto, é sinal que nós não estamos prestando atenção. É importante para que o nosso trabalho ele seja solidário, ele seja tolerante, e esteja com uma campânula, com um guarda-chuva que isente estas interferências. Nós estamos vivendo momentos que todo mundo fala, momento de transição, momentos difíceis, momentos graves, tudo bem. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou vivendo igual a quando não era momentos desse jeito? Será que eu estou realmente encarando isso como uma realidade? Nós precisamos observar o que está vindo do alto, nos alertando bastante para que nós não tenhamos os problemas que estão acontecendo nas casas espíritas, que aqui estão representadas. Mas se numa conversa de aprendizado, trabalhando, começarmos a conhecer uns aos outros, nós vamos identificar que o problema da casa A só mudou de endereço. Está na casa B, está na casa C, está na casa D. Ah, mas isso é no Rio Grande do Sul. Então muda para outro estado. Vai ver no outro estado. Ah, mas é no Brasil. Sai do Brasil, vai para fora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos passando momentos realmente de ataques. Bezerra, na mensagem de unificação, ele nos diz, todos nós repetimos, solidários, seremos união. Não é? Lá atrás. E agora, em 2015, em novembro, o que é que ele falou no Conselho Federativo? Ele disse, unidos seremos resistência. Tem alguém que não vai estar hoje à noite? Na nossa conversa? Tá, não, sem problema, eu não quero saber, é apenas porque o que eu vou falar agora talvez eu repita à noite. Né? E se o número é pouco, aí eu falo agora um pouquinho, mas quem ouvir de noite diz que a gente aprende repetindo. Né? Então, veja bem, aqueles que não estarão à noite. Quando o Espírito diz assim, solidários, seremos união. Ele está dizendo o quê? Ele está se referindo à codificação. Ele está sendo coerente, não é invenção de Bezerra. Ele está pegando a base doutrinária e está dizendo o trabalho de solidariedade e tolerância que foi dado pelo codificador para que nós tivéssemos uma diretriz ao longo do exercício
trabalhando com Cristo, aí ele pega uma parte e diz assim, olha, se forem solidários, serão tolerantes. E sendo tolerantes, estarão unidos. Então, solidários, seremos união. Fora disso, mero ponto de vista. Pouco tempo depois, ele vem dizer assim, unidos, seremos resistência. Fragmentários, seremos derrotados nos nossos objetivos essenciais. Vamos só pegar um pouquinho aqui. Resistência. O que é resistência? Alguém resiste a alguma coisa. Os eletricistas sabem que tem uma coisa chamada resistência. A corrente vem, mas tem algo, não é, que é colocado que ela resiste. Quando resiste, aquece. Quando aquece, pode queimar, fazer uma série de coisas, mas também pode fazer coisas úteis, né, como fé, porque está controlado. Mas ele dizer que nós precisamos dar as mãos para fazer resistência, nós temos que pensar nisso. Resistência a quê? A invasão. Os portugueses, quando estiveram no Brasil, eles colocaram nos pontos mais estratégicos as resistências. Forte de São Marco, forte de não sei o quê, forte daquilo, etc, etc. Para quê? Para impedir as invasões que chegavam. Será que ele está pedindo para nós sermos solidários, para que sejamos unidos, e unidos sermos resistência à toa? Tem razão para que ele diga isto. Porque nós estamos vendo, e o último livro diz isso em letras claras, estamos vivendo guerra. Não da parte daqueles que trabalham com Cristo, mas daqueles que são contra o bem da humanidade. Porque são espíritos que estão aí hoje atacando os cristãos espíritas. Nós. Com estratégias que vem estudando há milênios. Para que possam hoje ser mais eficazes do que o que eram no passado. Conhecem as comunicações como ninguém. Inclusive as que virão em breve, que nós não conhecemos, mas eles já conhecem muito. O que eu estou lhe dizendo não é da minha cabeça. Estou lhe dizendo informações que nós temos tido através de benfeitores espirituais que nos têm alertado na federação. São espíritos que conhecem as comunicações que aí estão. Se utilizam dela com muita propriedade. Para fazer e falar coisas, para trazer através dela intrigas, dificuldades, desunião, que é o único inimigo que nós temos. E esse inimigo é poderoso, hein? A desunião é a única coisa que vai nos levar à derrocada. Por isso que nós temos que ser solidários. E tudo que nós fizermos que leve à desunião, pensemos várias vezes, já cortemos pela raiz. Agora nós precisamos trabalhar intimamente. Nós estamos sendo levados e convocados a esse trabalho. Os espíritos estão nos dizendo, mas tudo fazer reforma íntima sempre foi feito. Mas agora com muito mais intensidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são coisas que nós precisamos refletir com mais seriedade. Continuarmos trabalhando, mas sem esquecermos desta relação entre ambos os planos da vida, que sempre houve, mas agora, num momento muito intenso. Imaginemos nós estarmos acomodados na Terra, vivendo nas regiões trevosas, ou nas regiões umbralinas, e criando, naturalmente, porque ali nós estamos vivendo, aquilo que nós desejamos. Criamos as nossas cidades, não é? Os nossos hábitos, etc. E quem vive nas regiões trevosas, as informações que vêm do plano espirituais, por essas obras que nós conhecemos, de espíritos e espíritas, e por mãos abençoadas da mediunidade, nos dizem que ali esses espíritos dominam. Eles não respeitam o livre-arbítrio. Eles dominam. Se utiliza das fraquezas nossas. Sentimento de culpa, aí transforma uma mulher em loba, como nós vemos lá André Luiz,
né, e outros sentimentos para dominar aquelas pessoas naquelas regiões. E com tecnologias altamente avançadas. Aí, de repente, alguém diz assim, olha, não vai dar mais para morar aqui, não. Por quê? Terra em transição. Vai se fazer uma limpeza. Só que tem muitos, está repetindo aquilo quando nós viemos lá de Capela. Estávamos em Capela, passou por uma transição, isso aí agora vai lutar. E talvez outros dizem assim, Capela, e quando eu estava em Sírios? É a segunda, vou passar para a terceira, porque em Sírios passou e eu não suportei. Fui para Capela, passou, eu fui renitente. Estou na terra, terceira vez que estou passando. Então, sou um espírito que conhece esse processo. E nos diz Bezerra que eles saíram dessa zona de conforto onde estavam e vieram todos para a superfície da terra. É por isto que a humanidade está passando por uma pandemia mediúnica. Direta e indiretamente. Sabendo ou não sabendo que é médium. É por isso que as doenças ditas hoje, elas estão todas elas voltadas para o psiquismo. E é por isso que hoje a Organização Mundial da Saúde e as pesquisas dos estudiosos dizem que até o ano 2050 não tem um que não vá passar por experiências direta ou indireta de depressão, de recedo, de meio, etc. Então, que nós estejamos atentos para essas informações que vêm do plano espiritual para nos ajudar. Estão vindo para ajudar a nós passarmos esta fase. De trabalhadores de boa vontade, nos esforçando num trabalho comum, mas um trabalho solidário e tolerante. Porque sem ele, nós não conseguiremos vencer. E certamente teremos dores de consciências atrozes quando chegarmos no plano espiritual. Haja vista que muitos espíritas estão chegando no plano espiritual com dificuldades muito grandes. Então, que Jesus nos abençoe. Não sei nem se eu passei do tempo, né? Você me deu 30 minutos, 20 minutos, né? Não. Mas à noite, senão fica aquele negócio na novela, né? A gente conversa e diz assim, agora dou um intervalo, vê uma propaganda, aí à noite a gente fala mais, um pouquinho. Mas pensemos, porque também eu acho que esses pontos, no meu entendimento, são pontos para nós refletirmos sobre eles. E fazer igual aquele animal que tem muito aqui, que nós conhecemos, né? Que vai lá, pega graminha, come. Aí depois ele senta. Aí continua ficando mastigando, né? Aí depois tem um leitinho, aquela coisa que dá tanto derivado, tem a carne saborosa, mas o alimento não foi só digerido uma vez, não. Digeriu várias vezes. Então, nós precisamos pegar esse alimento e fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele vem, a gente para, e vamos ter que pensar, refletir sobre ele, porque tem objetivo. São espíritos nobres, que não estão trazendo essas mensagens. Tem muitos espíritos aí que estão se utilizando da mediunidade e que não são nobres como esses que nós estamos falando. E está chegando aí, tem gente que está aceitando isso com tanta naturalidade, e é assim mesmo. Mas nós, os espíritas, não podemos ter essa dúvida, nem tampouco utilizarmos dessas informações espirituais sem o critério que o codificador nos deu. E a partir daí, nós nos orientarmos nela, no caminho, né, que Jesus nos colocou e que tem nos ajudado muito. Falta dinheiro, falta trabalhador. Isso é verdade? Não falta. Tem pouco dinheiro e tem pouco trabalhador. Mas nunca faltou dinheiro e também nunca faltou trabalhador. É para nos forçar ainda, nos educar nesse trabalho solidário e tolerante. Porque se tivesse dinheiro, tivesse muito trabalhador, tudo estava resolvido. Mas é um crescimento que nós precisamos fazer, nos dominando cada vez mais, para que um dia nós possamos todos, de maneira espontânea, como acontece em nosso lar. Cada um faz a sua tarefa, não precisa de ninguém vigiar, todo mundo faz aquilo de maneira espontânea, mas é solidário o trabalho lá. Quando a gente observa as obras de André Luiz, principalmente em nosso lar, a gente vê que há solidariedade, há respeito. Ninguém interfere nem violenta a consciência do outro, mas dá oportunidade ao outro para que o outro cresça dentro desse aspecto de solidário e de tolerante. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe,
que continue esse trabalho que estão fazendo, que é um trabalho muito importante. Nós estamos aqui no trabalho de um Estado, onde as lideranças espíritas do Estado estão reunidas para tratar desses assuntos, são multiplicadores, e vocês, quando voltam, vão fazer a mesma coisa que faz aqui no outro núcleo. Isso é que é uma coisa linda do movimento espírita. A única coisa que é ruim do movimento espírita é nós não sermos solidários e tolerantes. Mas a maneira, essa metodologia, essa árvore, porque ninguém manda em ninguém, a Federação Espírita não manda em ninguém, a FEGS também não manda em ninguém. Mas nós somos solidários, somos independentes, porque cada um de nós vamos dar conta da nossa administração ao Pai. Ninguém vai dar conta da administração nossa ao outro. Mas nós precisamos saber do outro, como é que ele está administrando, dentro da solidariedade, para aprender, crescermos e construirmos algo dentro do movimento espírita. Que, como movimento, tem suas mazelas, porque o movimento somos nós, imperfeitos, fazendo algo. No dia que nós formos perfeitos, seremos Cristo e não há erro. Estaremos tomando conta de habitats da casa do Pai, como Jesus toma conta da terra, de todos nós perante o Pai. Ele tem uma responsabilidade conosco que o Pai delegou, para nos tirar da simplicidade e da ignorância, sendo um modelo, o guia para nos levar à angelitude, à pureza, como Ele é puro. Essa é uma tarefa que Ele tem perante o Pai. Por isso que todos nós o temos como guia, como modelo, para que nós possamos andar no caminho que Ele nos ensinou. Que são as verdades do Pai que estão aí para nós nos utilizarmos dela. Então, que tenhamos muita paz.